E aí galera, eu sou Saor Lucena e estou aqui para darmos continuidade à nossa série sobre como estudar a Bíblia. E se você ainda não sabe que série é esta, então corra aqui na descrição, pois você encontrará a playlist com todos os vídeos da série. Mas também ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo dessa série e também do Evangelho em Questão, e fique ligado no canal como um todo para ver quando os vídeos saírem. E depois de termos falado sobre muitos assuntos, termos falado sobre como estudar a Bíblia, falado sobre os 3 principais passos e como eles se desenvolvem, hoje nós vamos falar sobre um dos temas que é muito procurado pelas pessoas, que é a memorização. Como memorizar a Bíblia, como memorizar textos. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso e algumas acham até mesmo que é impossível para elas. Porém, o que eu quero fazer aqui hoje é mostrar que não é assim. Antes de tudo, temos que falar sobre a importância da memorização. Memorizar a Bíblia é importante? Muito. A Bíblia mesmo diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite, que nós temos que inculcar a palavra em nossa mente, na mente dos nossos filhos. Então é óbvio que Deus quer que nós memorizemos as Escrituras. A própria palavra, a própria Escritura nos chama a fazer isso. Logo, só por isso já vemos a importância, porque é uma ordem. Fora isso, nós vemos a importância de memorizar a Bíblia também, porque tendo ela na nossa mente, saberemos como responder às situações que acontecem no nosso dia a dia. Quando acontecer algo, não teremos que pedir um momento e então... Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que está escrito na Bíblia. Não, simplesmente saberemos como agir porque estamos inundados de conceitos e princípios e passagens bíblicas ao ponto de sabermos como agir em cada situação. Logo, memorizar a Bíblia é importante porque é uma ordem e porque assim nós saberemos mais sobre a palavra de Deus para agirmos conforme ela no nosso dia a dia. E sobre conseguir ou não memorizar a Bíblia, será que você que está olhando aí consegue? Será que você aí tem dificuldades? Pois é, seus problemas acabaram! Não é isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é, Deus nos deu um cérebro. Todos nós temos cérebros. E esse cérebro que Deus nos deu não foi apenas para enfeitar nossa cabeça por dentro. Foi realmente para funcionar, para ser usado, para glorificar ao nome dele como tudo que ele nos dá. Então, devemos usar o nosso cérebro. E nosso cérebro tem capacidade sim de memorizar passagens das Escrituras. Então não diga, eu tenho memória ruim, eu sou incapaz de memorizar. Você consegue memorizar. E o que temos para falar aqui é como fazer isso. Quais são as características chave para memorizarmos e qual o método que eu tenho para passar para vocês que eu acho que vai ajudar vocês a memorizarem. E então vamos falar sobre os princípios chave para memorizarmos as passagens bíblicas. E eles são 5. Nós temos de saber por que estamos memorizando uma passagem bíblica, termos também planejamento para memorizar ela e outras, termos atenção para fazer isso, temos um método para fazer isso e também termos um planejamento para revisão, temos de saber revisar. Então, o que é que eu quero falar sobre cada uma dessas coisas? Como assim saber por que memorizar uma passagem bíblica? Isso não é óbvio, eu vou memorizar para saber a Bíblia. Não, mas você tem que saber por que aquela passagem bíblica é importante você ter na mente. É para você usar no momento de oração, para você orar a Bíblia, como tantos personagens bíblicos, como por exemplo Jonas oraram, como grandes servos de Deus oraram, como devemos orar. É para você usar na adoração, para você estar inundado de conhecimento da palavra de Deus e louvá-lo com o que a Bíblia mesmo fala sobre ele. É para você saber como refutar erros de outras pessoas, defender a sua fé, saber dizer como é que devemos reagir em alguma situação. Enfim, são vários os motivos que podem nos levar a memorizar passagens bíblicas, mas você tem que saber para que você está memorizando aquela passagem. Isso vai lhe ajudar também a memorizá-la. Se você sabe que está memorizando para louvar a Deus com ela, você vai lembrar um pouco mais. Essa passagem aqui é para louvar. Essa passagem aqui é para refutar erros. Essa passagem aqui é para saber como responder às pessoas que dizem que o cristianismo está errado por causa disso. Então, sabendo disso, você vai conseguir memorizar melhor. A outra coisa que eu falei é sobre ter planejamento. Como assim planejamento? Tudo na vida precisa de planejamento e memorizar a Bíblia não é algo que sai dessa regra. Quando você tem uma agenda de memorização, você sabe quantos versículos você quer memorizar em tanto tempo e quais são os momentos que você vai parar para fazer isso, momentos que você vai parar para revisar, para fazer esse tipo de coisa, é muito mais fácil conseguir alcançar o objetivo de memorizar várias passagens. Então,
planejem-se, organizem quantos versículos vocês querem memorizar, quais vocês querem memorizar, e assim, com o planejamento, sabendo quando é que vocês vão fazer isso, vocês vão conseguir alcançar o alvo de vocês. Mas sem alvo, vocês não vão conseguir alcançar nada. E então chegamos à terceira característica super importante para a memorização, que é a atenção. Nós memorizamos aquilo que nós prestamos atenção. Quando algo chama a sua atenção, você consegue reter. Por exemplo, vários garotos dizem que têm dificuldades de memorizar conceitos de ciência, fatos históricos para fazer uma prova no colégio. Mas eles sabem, decorados de ponta a ponta, todos os nomes dos jogadores do time preferido deles, sabem dizer qual posição que eles jogam, qual a altura deles, quanto eles engordaram no último ano e tudo mais. Então, o que eu estou mostrando aqui é: jogo chamou a atenção deles, eles sabem memorizar aquilo. Agora, se a aula não chama, eles não memorizam. Então, o que eu tenho para dizer é: tente dedicar atenção às coisas que são importantes. Eu sei que a atenção ela pode ser atraída involuntariamente, então tem coisas que chamam nossa atenção de maneira mais drástica, sozinhas, mas tem coisas que nós conseguimos simplesmente dedicar atenção e por dedicarmos a atenção será mais fácil de memorizar. É lógico que quando algo mais chocante acontece na nossa vida, a atenção vai de uma vez, mas podem se dedicar a colocar atenção, mesmo naquela coisa que parece ser tão simples, e mesmo assim vocês vão conseguir memorizar bem. E então chegamos ao quarto item dessa lista, que é o método. Não adianta dizer, eu vou memorizar a Bíblia inteira. E aí você não sabe como é que você vai fazer isso, porque você não tem um método. Você vai abrir a Bíblia, não sabe por onde começar, qual versículo escolher. Você vai ficar repetindo feito um papagaio 200 vezes, e aí nunca mais vai revisar e acha que assim você vai memorizar. Desse jeito não vai dar em nada. Então tenha um método. E é sobre ele que a gente vai falar daqui a pouco. Mas então devemos antes falar sobre o último item desses 5 princípios que devem guiar a memorização. E esse item é a revisão. Nós temos memória e devemos usá-la, mas a nossa memória não é perfeita, então você pode memorizar algo hoje e daqui a uma semana, um mês ou mesmo um dia esquecer tudo que você memorizou. Então, por isso que a revisão é importante. Não adianta simplesmente dizer eu vou memorizar hoje 10 passagens e nunca mais revisar aquelas 10 passagens. Revisão é importante e nós vamos falar sobre ela hoje porque ela é algo essencial para a memorização. A gente memoriza e a gente revisa o que memorizamos para então deixar gravado em nossa mente. E quando com o tempo aquilo vai ficando mais fraco, a gente vai esquecendo, a gente revisa de novo. De forma que então, agora vamos falar sobre método de memorização. Eu vou falar para vocês o método que eu uso com algumas adaptações para ficar mais geral, mas eu acho que esse método é bem interessante. Não fui eu que inventei, eu simplesmente saí pegando o método de várias pessoas para memorizar outras coisas e fui juntando, foi o que deu certo para mim e aqui eu quero passar para vocês. E esse método também é constituído de 5 elementos, que são flashcards, ritmo, fragmentação e observação, associação e repetição espaçada. E o que são cada uma dessas coisas? Flashcards. Flashcards são nada mais nada menos do que cartõezinhos, onde você coloca de um lado um símbolo e do outro lado o significado. Você coloca de um lado a pergunta e do outro você coloca a resposta. Você coloca do lado, no nosso caso, o versículo, a referência do versículo e do outro lado o próprio texto. Ou seja, por meio do flashcards você vai ter aqui o seu meio para memorização. Quando falamos de flashcards, nós temos pelo menos o flashcard de papel, que pode ser qualquer papel que você recorte, pode ser em qualquer formato, enfim, não importa, mas também temos o flashcard digital. Temos muitos aplicativos de flashcards que são usados e são bem interessantes. E o que eu recomendo para vocês e o que eu uso é o Quizlet. Nele você pode acessar, é gratuito, aqui ninguém tá fazendo propaganda, queria que tivesse, mas não tá. E aí você pode ir lá colocar da mesma forma. De um lado você coloca o símbolo, do outro lado o significado, no caso, referência, do outro lado o texto. E aí você faz uma lista de versículos e assim você vai revisando e memorizando. E o link do Quizlet, para se vocês quiserem testar, estará aqui na descrição. Mas então, se o flashcard é o objeto, é o meio, o instrumento que a gente usa para memorizar, como nós usamos ele? Como nós usamos ele para memorizar? Uma dessas coisas que guia como a gente usa o flashcard é o ritmo. Sabe quando você memoriza uma música facilmente sem nunca ter tentado memorizar? Você escutou ela quando era criança e até hoje você consegue lembrar dela, mesmo quando você não quer? Então, isso acontece porque ela tem um ritmo e assim você consegue lembrar. Você pega aquela frase, aquela letra e como é um ritmo constante, você vai lembrando, as letras vão se encaixando. É como se
cada fragmento estivesse numa cadeia, numa corrente, e assim quando você lembra da primeira coisa, as outras estão encadeadas e você consegue lembrar delas, porque um está conectado à outra. Então, quando eu estou falando de memorizar textos bíblicos, nós pegamos a ideia do ritmo e não da música. Por quê? Qual é a distinção que eu estou fazendo? Nós não devemos cantar os versículos, não precisamos fazer isso. Se você quiser fazer, aí é contigo. Mas eu não faço isso. O que é que eu faço? Eu sempre tenho um ritmo de fala do versículo. E aí, quando eu vou recitar o versículo, eu recito sempre naquele mesmo ritmo. Esse ritmo é como se fosse a melodia da música. Ele me ajuda a lembrar do restante do versículo assim que eu falo a primeira palavra. E aí, quando a gente escuta lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É sempre assim que eu falo, eu não mudo esse ritmo. Então quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o resto já vem seguido. Então estabeleça um ritmo na hora de memorizar um versículo. Veja como é que você vai ler aquele versículo, leia de uma vez e aí tente guardar esse ritmo. E aí com o restante dos passos você vai entender como você vai memorizá-lo melhor. Mas como vocês viram aí, para isso é necessário que ligado ao ritmo a gente fale do conceito de palavra-chave ou gatilho. Ou seja, você tem que pegar uma palavra no versículo que seja aquela palavra-chave e que ela seja o gatilho, ou seja, quando você fala ela, o tiro é disparado e você lembra de todo o restante. E isso é o que você deve procurar fazer em cada versículo. Encontre essa palavra, normalmente será uma das primeiras, e assim que você falar ela, você vai lembrar o restante por causa do ritmo que você escolheu para a sua leitura, para a pronúncia que você deu ao versículo. E então chegamos à ideia de fragmentação e observação. Se nós falamos na ideia do ritmo, de ver o versículo como um todo e falá-lo como um todo, agora nós vamos fragmentá-lo de acordo com a nossa fala. Então se você pega lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, você vê que tem uma pausa, você não lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Não, você lê com pausa, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí, isso aqui é um fragmento. E aí você vai observar esses fragmentos com muito cuidado, cada palavrinha-chave, com cuidado para você realmente reter aquilo. E aí quando você, então, memorizar aquele fragmento, você vai somar a ideia da fragmentação e observação, a ideia da progressão. Porque, somando o primeiro fragmento ao próximo, você vê se memorizou ou não. Então, pegando João 3,16, seria basicamente assim. Primeiro você vai pegar o primeiro fragmento, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí você olhou para ele ou escreveu ele, isso vai depender de você. Eu sou dos caras que gosta só de olhar, não de escrever, mas isso vai de acordo com o seu tipo de memorização. Veja com qual estilo você se adapta mais. Mas então, quando você memorizar essa parte, conseguir repeti-la sem olhar, você vai somar a ela a segunda parte. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí você soma as duas coisas. Conseguiu repetir os dois fragmentos unidos, você acrescenta o terceiro. Então vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E aí você vai somando até completar o versículo todo. Ou seja, no ritmo, você pega o versículo inteiro e estabelece o ritmo de fala que você vai dar a ele. Na fragmentação e observação, você vai fragmentar esse versículo conforme o ritmo que você deu a ele. E agora vai tentar pegar cada um desses fragmentos e tentar memorizá-los. Olha para eles, tenta falar sem ver. Conseguiu? Acrescenta o próximo e assim continua na progressão, do simples, do único, até conseguir ver o versículo inteiro. E para que isso seja mais fácil, nós também falamos de associação. O que é isso? Quando você fala de associação, existem vários tipos. Associar nada mais é do que ligar uma coisa a outra, ver qual é a relação entre elas. Quando você fala de associação em relação à memorização bíblica, a gente pensa pelo menos em associação com relação aos sentidos e associação com relação a significados. Então, por exemplo, em relação aos sentidos. Quando for memorizar um texto bíblico, um versículo, pegue seu flashcard e não somente fale o que está ali sem ver, mas fale olhando, fale gesticulando, fale impondo um ritmo, de forma que quando você pensar no versículo, todas essas informações estejam conectadas. Então, não é simplesmente o que você lembra pela visão, não é simplesmente o que você lembra por ter falado e ouvido, é pelo que você lembra pelo ritmo, pela maneira que você falou, pelo que você viu,
pelo que você gesticulou enquanto estava falando. Dessa maneira você tem associação em relação a sentidos e mais sentidos. E também temos a associação em relação ao significado. Você vai pegar o significado daquele versículo e vai ver, poxa, esse versículo aqui fala algo muito parecido com esse, que eu já sei memorizado. Então quando você vai memorizar esse novo, que tem algo parecido com outro que você já sabe memorizado, você vai lembrar mais facilmente, porque você vê que tem relação. Então, caramba, eu não lembro qual era essa parte aqui desse versículo, eu lembro o início, mas o meio eu não lembro. Ah, mas o meio dele é muito parecido com o meio daquele outro versículo que eu já sei. Ou, então, quando você fala de associação em relação ao significado da referência. Ah, caramba, Romanos 3:23. Romanos 3:23 é um versículo que eu sei. Agora eu tenho que memorizar esse outro aqui que fala que porque o salário do pecado é a morte, e a referência dele é Romanos 6:23. Ah, mas espera aí, é 23 os dois são em Romanos, então deixa eu ligar os dois aqui, os dois falam sobre pecado. Então você viu assim como você uniu significado e associou eles. E então, por fim, chegamos à última coisa importante desse método, que é repetição espaçada. O que é repetição espaçada? Repetir é você simplesmente repetir aquele versículo. Então você olhou, conseguiu falar ele todo, repita, mas não faça o que a maioria das pessoas fazem e erram, que é ficar falando 15 vezes seguidas no mesmo instante o versículo, porque o Senhor é meu pastor e não me faltará, porque o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não, você vai olhar para ele, tentar falar sem ver. Conseguiu? Tenta no máximo mais uma vez. Conseguiu de novo, então agora vai guardar aquilo, vai dar uma pausa, um tempo, e aí é bom que você revise esse versículo depois de um bom tempo, mas também não depois de tanto tempo. Qual é o tempo que eu recomendo? 24 horas depois. No máximo, 24 horas depois que você tentou memorizar o versículo pela primeira vez, revise ele, pois essas primeiras 24 horas são as mais importantes segundo os especialistas quando se fala de memorizar. Dizem que se a gente não revisar em cima dessas 24 horas, a gente esquece cerca de 80% do que leu, do que memorizou, do que aprendeu. Então revise dentro dessas 24 horas. Mas não dê apenas esse espaço, dê também o espaço de daqui a 3 dias. Então você memorizou num dia, revisou dentro de 24 horas, agora revisa daqui a 3 dias. Tá fixo ainda? Tá bem? Então tá bom, revisa agora daqui a uma semana. Então passou uma semana, você revisa. Tá fixo? Beleza, dá o prazo que você quer aí, pode ser 15 dias ou um mês. Mas assim que chegar o momento que você tentar revisar e não conseguir, ele não vai mais ter aquele espaço grande, você vai revisá-lo no dia seguinte. E assim vai crescendo esse tempo de repetição espaçada. Enfim, isso é o método que eu uso e esses são os princípios que eu considero mais importantes para a memorização. Então, recapitulando aqui com vocês, as 5 coisas mais importantes para memorizarmos é saber por que estamos memorizando aquele texto, termos um planejamento, dedicarmos atenção, usarmos de um método e também revisar. E sobre o método que eu passei para vocês, eu recomendo que vocês usem um flashcard, que pode ser de papel ou digital, que vocês escrevam a referência de um lado e o texto do outro, e aí estabeleçam um ritmo de leitura para o versículo, depois fragmentem esse ritmo em vários trechos, memorizem trecho por trecho e vão progredindo, somando esses fragmentos até formar o versículo inteiro, criem associações entre eles e então revisem espaçadamente. Basicamente, esse é o método que eu uso para memorizar e eu quero muito saber se vocês gostaram desse método, então comentem aí dizendo o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas em relação a ele e também deem dicas como vocês memorizam, como vocês acham legal memorizar. Além disso, deixem um like nesse vídeo pra gente saber que vocês gostaram e para não perder a notificação de nenhum vídeo aqui do Evangelho em Questão. Compartilhem esse vídeo com o pessoal amigo de vocês e da igreja para compartilhar esse conteúdo com todo mundo. Fiquem com os próximos vídeos e é isso aí, galera. Valeu!